Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a vida íntima ou a vida sexual da família Bolsonaro. Bom, alguém poderia dizer assim, mas agora um canal de filosofia virou canal de fofoca? Não necessariamente, porque nós precisamos entender que a vida íntima, às vezes, de uma família considerada importante, seja de nobres, seja de presidentes, seja de primeiros ministros, costuma ser, às vezes, objeto de decisões que vão afetar a vida de uma nação, que vão afetar a vida de um país e que afetam, inclusive, relações internacionais. Então, quando a gente se refere à vida íntima de uma família importante, a gente não está apenas fazendo fofoca, porque frustrações pessoais de um governante pode gerar decisões importantes na vida de uma nação, na vida de um país, quiçá em decisões que vão afetar as relações internacionais do mundo. As frustrações de um líder podem gerar problemas que vão afetar muitas e muitas relações socioculturais, políticas, econômicas, jurídicas, e nós temos exemplos disso na história. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, sobretudo se você entende a importância desse canal. Esse canal que tem o objetivo de convidar a classe dos professores para que nós possamos participar a cada dia do debate público. Professores, venham para o debate público. E também, nós que somos professores, não podemos estar de fora, abrir mãos da nossa participação. Não somos apenas os chatos da greve, não somos apenas as babás de luxo, da maneira como as pessoas nos veem. Somos sim pessoas que têm a incumbência de fazer a relação entre a grande multidão que passa pela escola pública e o conhecimento formal. E é importante que nós participemos, porque até ao falar de educação, nós somos alijados do processo da discussão. Somos pessoas que vivem de resoluções vindas das secretarias de educação, e nós temos sim que participar do debate público, sobre educação sobretudo. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil, que aparece nas redes sociais, onde as pessoas acham que a realidade é aquilo que elas digitam e aquilo que elas deletam. Não, a realidade vai para muito além da digitação e da deletação. Porque é assim, digitou é real, deletou, aquilo que é deletado é como se sumisse, se desaparecesse do mundo, se desaparecesse da realidade. E as coisas não são bem assim. A realidade é muito mais complexa que nossos likes, que nossa digitação e que nossa deletação. É isso aí. A vida íntima, a vida sexual de uma família importante pode gerar decisões que vão afetar a vida de um país, de uma nação, do mundo. Vou dar alguns exemplos na história. Um rei chamado Henrique VIII, da Inglaterra, quis se casar com uma mulher chamada Ana Bolena. Pela Igreja Católica, ele não poderia fazer isso. Então esse rei criou uma igreja própria para a corte e rompeu com a Igreja Católica. E essa decisão de se casar com Ana Bolena, a despeito do que dizia a Igreja Católica, gerou
uma nova Inglaterra, com instituições que sobrepujaram a supremacia da opinião católica naquele país, gerando uma casta de reis que veio a redundar na tradição elisabetana, onde temos até hoje Rainha Elizabeth no poder. Então, percebam como a frustração sexual de um rei mudou a vida de um país. Então, quando a gente fala sobre as possibilidades da vida íntima e da vida sexual de uma pessoa importante, de uma pessoa que decide, de um político, nós não estamos apenas fazendo fofoquinhas. Inclusive, os historiadores têm se debruçado a cada dia mais nessas pequenas coisas, nessas pequenas picuinhas que atravessam a vida de uma nação, que vão para muito além daquelas grandes decisões tomadas na liturgia do dia a dia da política. As frustrações pessoais e as frustrações sexuais e as frustrações individuais de um governante pode gerar decisões importantes. Há quem diga, e há muitos especialistas falando isso, e a gente sempre vê pessoas se referindo a uma suposta homossexualidade enrustida do presidente Bolsonaro. Esse negócio de toda hora estar se referindo a um homem com beijo hétero, abraço hétero, casamento, essa linguagem sexualizada que Bolsonaro tem para com homens, gera a desconfiança de muita gente de que ele teria uma homossexualidade enrustida. Inclusive, há quem diga também que seu filho Carlos Bolsonaro é homossexual. Eu não acho que ser ou não ser homossexual seja importante, mas até que ponto esse lado, essa necessidade de esconder isso, se isso for verdade, afetaria nas decisões políticas de Jair Bolsonaro. Inclusive, para muita gente é fofoca a ideia suposta do tal de Aristides, que teria sido um amante que fazia o papel do homenzinho nas relações com Bolsonaro, ou seja, o Aristides. Então, havia na época toda uma especulação de que Bolsonaro seria a noivinha do Aristides. Essa notícia saiu, parece que Jarbas Passarinho, na época, comentou sobre isso também. Então, esse tema circulou na época. E se há, de fato, uma homossexualidade enrustida em Bolsonaro, e alguns entendem que ele e Carlos têm relações assim ambíguas, porque os dois se identificariam nessa homossexualidade enrustida. Repito, não acho que seja importante o ser ou não ser. Porém, o ser e o não ser, a necessidade de esconder, a necessidade de perseguir e de falar mal e de intimidar outros homossexuais para esconder a sua própria homossexualidade seria, se fosse o caso dele ser, algo importante, porque afeta decisões políticas que comprometem a nação e que comprometem grande parte dessa população, que é a comunidade LGBT. Então, quando nós nos referimos à vida íntima de um monarca, de um líder, de um primeiro-ministro, de um presidente, isso pode levar a decisões importantes por causa dessas origens que podem estar na frustração. Não sei se eu me faço claro de que eu não quero fazer fofoca, de que não é fofoca. Porém, até isso que parece fofoca, na vida pública, pode ser a motivação de coisas importantes que aparecem no dia a dia da nação.
decisões importantes. Decisões importantes, porque na personalidade de Jair Bolsonaro, nem tudo é muito claro. Aqui fazendo abrindo um parêntese, na minha modestíssima, a sua heterossexualidade não é clara. Não é clara. E essa necessidade de sempre estar se referindo a homens com aquela linguagem aparentemente dúbia, com duplos sentidos, né? Segundo o texto, segundo as palavras de Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. E acho que não é importante, mas ao mesmo tempo que não é. A história não é contada, repito, apenas por liturgias cerimoniais que aparecem a nós. A história do Brasil em relação a todos os presidentes e em relação ao Bolsonaro não é contada apenas pela caneta, e no caso agora a caneta BIC, onde Bolsonaro assina os documentos. A história ela é atravessada por micro-relações de poder que, tomadas aqui, que motivadas no dia a dia, também afetam grandes decisões. Por quê? Porque os homens que assumem o poder, eles não são apenas aquele ator político. Eles são pessoas humanas, motivadas também por motivações e por inclinações muito pessoais. Por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, a obsessão que eles, apesar de todos os defeitos, do combate à fome. Essa obsessão pelo combate à fome também tem a ver com o fato dele ter passado fome, né? O meu pai, por exemplo, ele por ter passado muita dificuldade na infância, ele levava muito a sério a gente comer aquilo que a gente gostava, porque na infância dele, nem sempre ele comia o que gostava, tinha que comer aquilo que dava, então a gente comer o que gostava. Então, para cada um dos filhos, ele preparava de manhã cedo torrada para mim, vitamina para minha irmã, e o que o meu irmão gostava para o meu irmão também. Então, quando Lula vai para a presidência da República, ele leva isso, ele leva essa dificuldade. E num determinado momento, Lula entendeu que se ele desse uma vida melhor para as pessoas, ele seria eternamente amado. Por quê? Porque ele, como passou muitas dificuldades, segundo alguns críticos, ele gosta muito de um bom churrasco, de uma vida boa, também por causa desse passado, de uma boa churrascada. Então, ele compreendeu que, bom, se eu investir muito nas Forças Armadas, as Forças Armadas vão estar sempre do meu lado. Se eu levar o Brasil a 4% de desemprego, se eu diminuir a fome, se eu der mais poder de compra e se eu encher a pança das pessoas, eu serei amado. Por quê? Ele pensava assim. Por causa das suas frustrações de infância, de não poder ter acesso a muitas coisas. Então, a vida pessoal, as frustrações pessoais, a vida sexual dos indivíduos interferem em decisões políticas importantes. É por isso que quando eu menciono a vida sexual da família Bolsonaro, com algumas contradições que aparecem a nós, eu não estou fazendo apenas fofoca. Eu estou apenas colocando que, às vezes, tudo o que acontece na vida de um líder, frustrações pessoais, frustrações sexuais, dificuldades na infância, o fora de uma namorada que o cara gostava, de repente faz com que ele se lembre numa situação e tome uma decisão baseada
num fora da namorada que ele tomou de uma namorada que ele gostava. Porque essas coisas são humanas. Então, quando eu me refiro às especulações sobre a vida privada, sobre a vida sexual da família Bolsonaro, é porque eu penso que essas coisas também influenciam as decisões assinadas pela caneta BIC de Jair Bolsonaro. Ok, galera? Vocês são do coração.